Olá, seja bem-vindo ao nosso TriplaCast, a sua dose semanal de tecnologia abordando segurança da informação, infraestrutura e Lei Geral de Proteção de Dados, oferecido pela Tripla. Eu sou a Graziela Dias e em nosso 6º episódio, o papo é sério e de motivo cada vez mais de orgulho, mulheres na tecnologia. E para dividir o microfone comigo, eu convidei hoje parte do time da Tripla. Conosco, Jéssica Freitas, especialista em segurança da informação. Olá. Thaisa Soares, supervisora de suporte e monitoramento. Olá. Ingrid Mendes, analista de recursos humanos. Oi, gente, sejam bem-vindos. E Idalina Carvalho, nossa gerente de projetos. Oi, pessoal. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Quem ainda então acredita que tecnologia é coisa só para menino, mal sabe que a história da programação começou lá no século XVIII com Ada Lovelace, que foi a fundadora desse processo. Já na Segunda Guerra Mundial, 6 grandes mulheres foram responsáveis por escrever instruções para o primeiro computador programável totalmente eletrônico do mundo. No início da década de 70, o bacharelado de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, na Universidade de São Paulo, 70% do corpo de alunas era representado por mulheres. Falando de números, conforme a pesquisa nacional do IBGE, apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são mulheres. E a raiz do problema, claro, não está atrelada ao grau de educação. Segundo o IBGE, os profissionais de TI do sexo feminino têm um grau de instrução muito mais elevado que os homens. Que coisa, até mesmo no Brasil. É oficial. Meninas, como que vocês entendem, começando na verdade, como que foi para vocês decidirem na época de ir pro mercado, escolherem vir pro caminho da tecnologia? Eu tô na área de TI desde 2009, eu iniciei como técnico de informática, mas eu sempre fui apaixonada, por tecnologia, sempre gostei de tecnologia, desde muito nova. Minha irmã, ela trabalha com BI, ela é da área de TI também, então foi uma influência muito grande para mim. Ela como mulher, sempre também muito fluente na área. Sempre teve computador em casa, então eu sempre tive, desde nova, na época o computador era muito caro, aqueles teletubão 512 MB de RAM, que era muito lento. Demorava horas pra ligar. Exatamente. Ligava, mas assim, fazer um café, tomar banho. Disquete, mas pra gente era o máximo, né? Era tudo novo. Então, assim, desde essa época eu sempre já tive esse contato, né, com a tecnologia, desde novo, desde o início. Então já fui pegando essa paixão. E aí ela que tinha indicado o curso técnico, eu não sabia que tinha curso técnico de informática. E aí logo que ela falou assim, olha, tem um colégio que tem curso técnico, eu falei assim, quero agora, né, pra vida. E as minhas melhores notas eram nas matérias de tecnologia. Eram 50 alunos por turma. Tinha 5 mulheres em cada turma. Nossa, às vezes 2, às vezes 1. Às vezes nenhuma. E isso se perdurou, assim, para minha faculdade, para pós-graduação era só eu, no curso de segurança da informação. Então, assim, nunca foi uma coisa muito fácil, mas sempre foi algo que eu apaixonei e eu me dediquei. E existiu em algum momento na sua cabeça ou alguém perto falando, não faz isso porque isso não é coisa de mulher? Não. Porque eu acho que muita gente, eu acho que tem muito também no mercado a estigma de que isso é coisa de mulher, isso não é coisa de mulher, mas eu acho que pra gente nunca foi. Isso é de mulher, isso é de homem. Não. Não, isso é de coisa. Exatamente. Competências que a pessoa possui. Talvez alguém ache ainda, não sei, mas é muito comum, não vou bater um prego porque isso é coisa de homem. Não, eu vou bater um prego porque eu sei bater um prego, pegar o martelo e marretar. Não preciso ser de um ou de outro. Exatamente. Eu acho que isso tem mudado, na verdade, né? Nas gerações agora, isso é uma coisa mais presente, de não ser de menino, não ser de menina, de um videogame não ser só um jogo de menino, mas a menina também querer jogar. Se a gente for parar pra pensar, na época dos nossos pais, por exemplo, que a gente era criança, existia uma segmentação. Por exemplo, se minha mãe me visse jogando videogame, ela ia falar, cara, isso é coisa de menino, não quero você jogando videogame, você tem boneca pra isso. Não quero você brincando com um carrinho, porque isso é coisa de menino. Então eu acho que essa segmentação, ela tem mudado. Então eu acredito que o mercado hoje, ele tem menos mulheres nessa área de tecnologia, porque é da nossa geração, que foi a geração que a gente ouvia que aquilo não era coisa de menina. Então, mesmo o nosso papel, nossa
abrangência dentro do mercado também tem expandido agora, porque antes as mulheres eram muito do lar, elas tinham que cuidar dos filhos, elas tinham responsabilidades domésticas e não tinham muito voltado para o mercado. Então, para a tecnologia, que já é uma coisa voltada para homens, né? Segundo eles. Segundo alguém, né? Segundo alguém. Já não é isso voltado pra gente hoje, porque a gente observa que nosso lugar é onde a gente quiser. Exatamente. Mas muito me admira, por exemplo, nos séculos, antes do século X, as mulheres faziam tudo. Elas iam para cruzadas, elas cuidavam de casa, elas tinham filho, elas caçavam, elas iam, sei lá, caçar o café da manhã para poder chegar em casa, faziam tudo que o homem fazia. Em algum momento isso se perdeu, a mulher se tornou extremamente frágil, deixou de ser o que ela foi um dia e agora a gente tá voltando para esse caminho. Sim, é por isso que eu acredito que as gerações futuras, elas tendem a ir muito mais para essa área da tecnologia, sabe? Hoje a gente, até como mãe, a gente pode falar que a gente já educa muito mais os nossos filhos a entenderem que faça aquilo que você sente prazer. Sim. Faça aquilo que vai te deixar feliz e não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que minha filha como mulher seja qualquer veterinária, qualquer coisa que a gente vira e fala assim, é mais feminino, sabe? Então eu acho que muito provavelmente no futuro, sim, a gente terá mais mulheres no mercado na área de tecnologia por essa questão mesmo de ser uma coisa de casa, assim, sabe? Thaísa, teve alguém que foi responsável, assim, que te inspirou, que te ajudou a ir pro caminho da tecnologia? Na verdade, meus pais, desde o início, eles sempre me puxaram muito por esse lado, porque eu sempre fui muito boa de matemática, de física. Nossa, era a matéria que eu mais gabaritava. Eu era péssima em humanas. Então, eu sempre ficava fuxicando o computador da minha irmã, escondido, antes dela chegar. E quando eles me deram o computador, eu ficava... E quando eles me deram o meu primeiro computador, né, eu ficava desmontando, não sabia nem colocar de volta, eu ficava fazendo um monte de coisa. E minha mãe, ela viu que eu era muito, muito pra esse lado. Então, na verdade, minha mãe mesmo que foi a maior influenciadora pra eu poder escolher isso, porque eu morava no interior, não tinha TI lá. Era informática que eu conhecia, era consertar um computador aqui e lá. Então, minha mãe me mostrou o que eu podia fazer, as possibilidades, as faculdades que eu tinha, porque eu também não conhecia. E aí sim que eu vou conhecer realmente a área do TI, que eu não sabia o que era antigamente, né? Que aí eu conheci meu curso, a minha faculdade. E quando eu entrei no curso que eu vi realmente outra área de TI que eu nem iria imaginar que existia. Um mundo totalmente diferente. Que era totalmente diferente do que tinha lá no interior, que eu nem iria imaginar que acontecia. Mas você se vê em outro caminho, por exemplo? Nossa, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ido pra tecnologia, eu teria ido, sei lá. Sei lá, não. Eu já parei pra pensar isso, mas eu sempre tive dúvida do que eu ia fazer. Eu nunca sabia o que eu ia fazer quando eu crescesse. Engraçado. Eu falei isso hoje, eu tava pensando assim, gente, eu não consigo pensar uma outra área pra poder ir. O que eu pensei antes de escolher isso? Eu não sabia até escolher. Eu gostava muito de ciência, biologia, eu sempre gostei muito da ciência em si, mas eu não fui pra área. A tecnologia me atraía mais. Eu acho que as coisas novas, a inovação, esse contato com o ser humano à distância, toda essa conexão que a tecnologia nos proporciona, acho que isso me atraiu mais. Acho que, e desde sempre, eu sempre tive muito contato com TI, então acho que eu pensava assim, cara, o que eu vou fazer em biologia? Eu quase fui engenheira civil, eu fiz vestibular para engenharia civil, que era o que eu mais, quer dizer, menos, que era o que eu menos não gostava. Você menos se identificava? Menos se identificar, porque eu sempre gostei de matemática, e engenharia tinha muita matemática, então eu falei, o que eu vou fazer? A lógica seria ir pra engenharia ou pra matemática, de fato, Raíssa. Aí, como não passei no vestibular, então fui, né? O destino te Fui pra rede. E Dalina, você sempre trabalhou com projetos voltados pra tecnologia? Eu sou formada em engenharia de produção, então antes de vir para tecnologia, né, eu falo que a tecnologia me escolheu, porque eu nunca fui pensando nessa vertente para trabalho mesmo. Desde a época da graduação, eu tinha os meus olhos brilhavam mais para a área da indústria, né, de manufatura e etc. Porém, as oportunidades que surgiram para mim foram dentro da área da tecnologia. Então, me especializei, né, dentro de
da gestão de projetos. E na época que eu trabalhei na parte da indústria, né? Era um setor que era extremamente masculino. Então, em um setor com 10 pessoas, a ponto de ter somente eu como mulher. Indo para a tecnologia, essa realidade foi replicada para mim também na minha primeira experiência dentro da TI. Então, eu comecei a criticar mesmo o cenário que eu estava vivendo e identificar por que não tem mais mulheres aqui. Por que tem que ser somente eu, sendo que tem várias mulheres que poderiam agregar muito aqui. Então, comecei a focar mais nessa vertente das mulheres na tecnologia. Eu ouço bastante podcasts referente a essa vertente. E eu adoro as possibilidades que a área da TI nos possibilita, né? Acho que é isso, Brasil. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é importante a gente colocar um pouquinho da trajetória, porque faz diferença. Ingrid, você tá na área de RH. A sua trajetória te mostra alguns dados com relação ao mercado de trabalho? Tem alguma coisa além dos dados do IBGE? Tem. O que acontece? Eu comecei trabalhando numa consultoria. Então, dentro de uma consultoria, você é voltado para todos os nichos, assim, não especificamente a área de tecnologia, né? Quando eu me envolvi na área de tecnologia, a gente percebe que o grau de até na busca de currículo, na busca de candidatos, que só existem homens. Então, às vezes, até para achar um equilíbrio da equipe, para você conseguir trabalhar ali uma mescla mesmo das pessoas e tal, eu tinha essa dificuldade. E aí eu fui trabalhar numa empresa onde o TI era interno. Então foi quando eu comecei a me aproximar da área de tecnologia e falei assim, cara, faz todo sentido, né? A gente precisava de ter mais mulheres, mas a gente não achava programadoras. Não tinham programadoras. Hoje em dia tem grandes movimentos, né? Hoje tem muito mais. Mulheres programadoras. Sim. Grandes aulas gratuitas, inclusive. Sim, não, e movimentos de encontros, de fomento de negócios entre mulheres. Vários meetups. Tem grupos só de mulheres, tem 2 grupos só de mulheres que na TI, e uma incentiva a outra. Isso é muito importante, porque assim, de 10 currículos que eu captava, 10 eram de homens para programação. Então, hoje não, hoje aqui na Tripla o cenário é bem diferente, assim, do que quando eu comecei. Então, em 2013, mais ou menos, que foi quando eu entrei para a área de TI, foi quando eu observei que não tinha mulher. A gente queria contratar mulher justamente para conseguir ter uma mescla mesmo e um equilíbrio, mas não tinha, não era por não querer contratar, era porque não tinha no mercado. E aí eu fiz uma pós em desenvolvimento de pessoas, e dentro da minha pós eu conheci uma moça que era programadora. E aí foi quando eu falei, cara, a gente sentava e conversava. Uma das minhas melhores amigas, ela formou na área de programação, ela trabalha com projetos também, e ela chegava assim super empolgada, amiga, aprendi a fazer um site. Ela ia lá e fazia um site pra mim, e a gente ficava comemorando. Hoje a gente ri muito disso, porque é uma coisa banal, mas na época... Mas era extraordinário. E na classe dela... fazer um blog no Blogspot, eu mudei layout, assim, eu mexia no HTML, eu achava assim, uau! Última tecnologia. E aí, hoje a gente senta e conversa, e ela fica assim, você lembra disso? Eu falei, nossa, a gente chora de rir, porque isso foi em 2011, eu acho. Ela formou numa sala que eram ela e mais uma moça, sabe? De 50 alunos, eu vou colocar assim. Então, dentro do RH, para a gente trabalhar equilíbrio, é importante ter mesmo, sabe? Mulheres e homens, assim. O homem, ele é muito racional para as coisas, ele traz, a mulher consegue trabalhar um equilíbrio melhor nisso, então é importante a gente ter isso. É fácil a gente achar mulheres no administrativo, é fácil a gente achar mulher no comercial. É uma área que, para mim, o currículo é mais difícil achar homem, por exemplo. Né? Dentro do RH da Tripla, a gente tem um homem e uma mulher. Verdade. O que em muitas empresas é raro. Normalmente é sempre mulher e mulher e mulher. Né? Então aqui a gente tenta trabalhar muito esse equilíbrio. Até trazendo o dado que você me pediu, na Tripla hoje, 38% é composta por mulher. E 38% do corpo de colaboradores. O corpo de colaboradores é feito por mulheres. Esse foi um ponto, Ingrid, quando eu cheguei aqui, que me brilhou muito os olhos, que eu fiquei muito orgulhosa de poder trabalhar num local de TI, que tinham muitas mulheres em várias áreas. Sim. Então, igual você tinha falado, né? Vocês às vezes trabalham
numa empresa de TI, mas que as mulheres estão no corpo administrativo. Sim. Né? E aqui não, eu até falei com a Jess no primeiro projeto que a gente participou junto, eu mandei uma mensagem pra ela, chamei ela pra conversar, eu falei assim, você não sabe a alegria e como meu coração fica quentinho em poder fazer um kickoff e na mesa está composta por 3 mulheres. E assim, uma mesa de 10 pessoas, isso pra mim já é muito. A Ingrid pontuou que no RH são assim, meio a meio, 50% homens, mulher na gerência também. de projetos também. Sim, sou eu A e gente tem um Júnior. setor equilibrado que é muito bacana. Sim, né? sim. E uma coisa que é legal de pontuar também é que dentro da tripla, desses 38% que a gente tem, 5 mulheres ocupam cargo de liderança. Quanto? 5 mulheres. Então a gente tem uma líder na área comercial, a gente tem a Thaísa mesmo, que tá ali na frente do monitoramento com a gente tem a Grazi, que tá no marketing, né? Então a gente tem a Paula, que tá na frente, já tá em alianças, né? Junto com o Glauber. Então a ideia da gente trazer esse equilíbrio é de justamente a gente conseguir trabalhar isso mesmo, sabe? Nas equipes, trazer a racionalidade, trazer a emoção e às vezes é assim que dá certo. O que eu acho bacana desse equilíbrio, porque o homem tem uma visão, a mulher tem outra, e quando você junta, sai uma coisa muito bacana. Eu concordo, mas o que é mais forte pra mim é o seguinte, não é porque você é mulher, você é homem, que vai construir uma coisa, porque são pessoas diferentes com culturas e conhecimentos diferentes. Exatamente. Independente do sexo, da escolha, não interessa. O que contribui é o conhecimento profissional, a carreira, a experiência. Não é porque você é mulher que eu não vou te ouvir, é porque você tem mais experiência que eu preciso te ouvir, é justamente isso. E aqui nunca teve esse tipo aqui na tripla nunca teve esse tipo de classificação. Exatamente. Isso é genial. E tem um equilíbrio muito bacana, sabe? Porque são pontos de vista diferentes, você consegue equilibrar muito bem as áreas quando você tem ambos trabalhando juntos, sabe? Sim. E quando um consegue escutar o outro e respeitar o outro e ter essa sincronia. Isso com certeza é importante. Assim, eu falo porque até pro trabalho de desenvolvimento que a gente tenta implantar, a gente não vai separar um projeto, vou separar esse aqui porque é pra mulher e esse aqui é pra homem. A gente tá fazendo um trabalho de desenvolvimento pras pessoas. E a gente espera que quem esteja ouvindo esse nosso podcast não sejam só mulheres. Exatamente. E aí, dentro desse trabalho de desenvolvimento, a gente consegue perceber o crescimento mesmo, sabe? O cuidado de estar ali aprendendo. A gente tem a própria Jéssica, é um exemplo muito claro de crescimento dentro da tripla em relação ao desenvolvimento, em né? 5 meses. Em 5 meses. Então, assim, não é a capacidade do gênero que traz, mas é a capacidade de querer aprender, de querer estar à frente de algo, de querer se adaptar. De se construir pertencendo àquele lugar, né? Isso é importante. Habilidades são construídas, você desenvolve. Então, não necessariamente porque você é homem que você pode desenvolver tal competência, tal atividade, e você é mulher pode desenvolver tal atividade. Mas isso você vai estudando, aprimorando, se capacitando para poder executá-la. Exato. Ambos podem tudo. Tanto as funções que tem mais mulheres na vida, homens também podem executar. Né? É a prova clara disso. Então, deixa eu fazer uma meu pergunta. Gerente de RH é homem. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Onde que é o lugar da mulher? Onde ela quiser. A gente nem combinou. Se tivesse sido combinado, não dava tão certo. Uma coisa importante também, Grazi, que eu até acredito que foi uma das coisas que você pesquisou, e desculpa se eu estiver indo na frente, tá? É porque eu também tomei a liberdade de procurar algumas coisas. É que existem 3 princípios que me deixaram um tanto quanto preocupada, digamos assim, sobre por que as mulheres às vezes têm medo de ir para a área de tecnologia. Uma por ser um ambiente extremamente masculino e elas têm medo de como que vai ser a comunicação, de como que vai ser a questão do respeito e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente trabalha na tripla, do respeito, independente de ser do gênero, acho que da pessoa, uma coisa de qualquer coisa do gosto da escolha. A gente teve um treinamento há poucos dias atrás falando sobre colaboração, sobre trabalho em equipe e tal, e é isso que a gente quer colocar mesmo na nossa linguagem, e né? um ponto que eu acho extremamente fundamental aqui na tripla é a sinergia dos setores.
Eu vou na TI várias vezes ao dia, preciso de ajuda de alguém pra gente construir algum conteúdo interessante. Eu vou no RH pedir algum tipo de posicionamento. Eu preciso do Juninho, da Ida, pra me orientar em algum projeto. Não existe quadradinho e você não invade aquele quadradinho. A gente tá junto o tempo todo. Todas as áreas se misturam, tem que se misturar. Todo mundo é muito disponível pra você. A A gente qualquer tá momento junto. que você precisar, as pessoas te ajudam e são muito prestativas aqui dentro. A gente tá junto o tempo todo, independente das áreas. Cada um tem suas responsabilidades, suas entregas, mas a gente se constrói como negócio, como empresa, todo o tempo. Exato. E é legal, porque assim, a ideia da gente aqui na Tripla, enquanto RH, é de fomentar uma equipe de mulheres mesmo. E não só na área comercial, e não só na área administrativa, mas principalmente dentro da área da tecnologia, sabe? É importante isso. Então, mulheres que estão nos ouvindo, por favor, entre no nosso site, cadastre o seu currículo. É Não muito se esqueça. importante para nós. Conte com a gente. Conte com a gente. A propósito é www.triplit.com/vagas. Isso aí, isso aí. Venha trabalhar com a gente. Então tá, meninas, vocês têm mais algumas considerações, alguma coisa pra falar, pra pontuar? A gente deixou de falar alguma coisa? Thaís, eu sei que você tá animadíssima. Sobre preconceito. Assim. Ah, é verdade, acho que Acho que é faltou bom a isso. gente falar. Teve algum caso marcante? Verdade, boa. Eu não tive eu- nenhum caso marcante de preconceito. Eu, assim... Diretamente não, Alguma né? coisa, é isso que eu ia falar. Diretamente. Diretamente nunca. Algum caso marcante pelo fato da gente ser mulher, alguma coisa que, não, isso não vou fazer porque você é mulher, mulherzinha, enfim, aquela... Olha, eu, pelo fato de boa parte da minha trajetória, da minha carreira ter sido na área de infraestrutura e quase não se vê mulher, acho que a Thaisa foi quase que uma das primeiras que eu vi na área assim, mais voltada para infra, que tem mais esse estudo que eu conheci, porque em toda a minha trajetória era só eu, de mulher, no meu setor. Sempre era só eu. Nunca tive esse problema. Eu tive empresas que nunca... Eles falam assim, olha, não é porque você é mulher que você não vai carregar o monitor, que você vai carregar o computador, que você não vai carregar um servidor. Não é porque você é mulher que você não vai fazer isso. E eu falo assim, claro, não é porque eu sou mulher que eu vou deixar de fazer alguma outra coisa. Eu carreguei muitas coisas, fiquei com muitas dores nas costas. Entrava debaixo de mesa, movia cabo. Isso nunca foi um problema por eu ser mulher. E, assim, teve lugares, os lugares que eu passei, eles sempre... respeitaram isso, não disseram, olha, Jéssica, não é porque você é mulher que nós vamos te privar disso. Mas, por outro, né, em contrapartida, logo no início, que foi assim, há muito tempo atrás, eu tive alguns preconceitos por ser mulher, por pessoas, até mesmo de mulheres que eu atendi em outros setores, não confiar no meu trabalho, achando, tipo assim, uma mulher que tá me atendendo, acho que ela não sabe igual os outros, né? Aí pedir um double check. Exato, não confiar no trabalho. E aí, após um tempo, né? Após me conhecer, após ver a procedência do trabalho, mudaram completamente. Aí começavam a me chamar. Começava a pedir que eu quero que a Jéssica me atende, eu quero que a Jéssica faça, eu quero que a Jéssica resolva. Muitas das vezes a gente, mulher, tem que fazer o dobro pra poder provar que a gente é capaz. Exatamente. Eu acho que a Thaisa lembrou de alguma coisa. Quando ela me falou isso, eu lembrei que foi, acho que no segundo semestre da minha faculdade, foi assim, praticamente meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, morando sozinha. Então você já tem aquela insegurança de que você, a mulher, tem que mostrar o seu trabalho, a insegurança de que o homem lá, o seu chefe, vai ver o seu trabalho, se é o suficiente ou não. E no meu estágio, eu lembro que eu fui atender também uma pessoa, agora eu não tô lembrando se era homem ou mulher, e a pessoa assim, chegou assim, uma pessoa, garota pequenininha, mulher, desse tamanho, você vai me atender? Boa. Não, mas você vai quebrar meu computador, eu não quero que você me atenda, chama lá fulano. Gente, tô no meu segundo semestre da faculdade, não é qualquer trabalho. Eu fui contratada pra trabalhar aqui, a pessoa não deixa eu fazer o meu trabalho. Você tem competência. Exatamente. Ainda mais num estágio, eu tô lá pra aprender mais coisas. Eu acho que uma situação muito crítica que eu vivia, por ser recrutadora, foi quando eu comecei a contratar para a área de TI. Eu já passei por uma situação de que 2 candidatos não queriam ser entrevistados por mim, porque eles falavam assim, cara, ela não entende de programação. De fato, eu não entendo muito. Mas você entende. Eu Você não entendo tá de de pra Mas você entende pessoas. Mas eu entendo de recrutar. E aí eles falaram, olha, infelizmente eu não vou participar, a não ser que um gerente da área venha conversar comigo e tal. E eu falei, olha, da mesma... Beijo, querido. Eu agradeci, obviamente, falei, olha, você precisa primeiro abrir a sua mente pro mercado para você ser contratado.
Então, enquanto você tiver com essa mente, você vai continuar nessa posição que você está. Fada Porque sensata. do outro lado, sempre vai ter alguém que ou é mulher ou é homem que, independente disso, vai saber por que tá ali. Eu fui contratada para recrutar e quem me contratou sabia do que eu tava fazendo. Então, essa foi uma situação assim, e foi a única também que eu passei com essas duas pessoas. Eu acho que a outra fez muito pelo ímpeto de ter visto a outra pessoa fazer, levantou e falou, então vou junto. E assim, pra mim foi um aprendizado, sabe? Que eu falei, quer saber de uma coisa, agora eu quero especializar pra contratar só pra área de TI. E tô aqui na Triplo. Ótimo. Antigamente, o preconceito da mulher na TI era tão grande que na minha época de técnico de informática, as vagas que tinham de estágio, tinha escrito que era pra homem. Sexo masculino. Sexo masculino. E aí, Sim, assim, eu já não vi vagas adiantava. assim pra TI. Não adiantava. E era muito, assim, eram praticamente todas. Eu não achava nenhuma vaga pra mulher. Alguma vaga que não tinha gênero, era sempre homem. E aí eu ficava assim, cara, Será que é pra descarregar um caminhão? Mas mesmo assim a gente consegue também. A gente faz uma musculação aí, né? Isso é uma Quem coisa nunca que... fez mudança, quem nunca... Não, isso é uma coisa que... um móvel. Eu acho que é legal a gente pontuar isso, que não sobre bandeira, sabe? Mas de uma questão de pensar o seguinte... É graças ao que a gente vem fazendo e da forma que a gente vem se empoderando é que a gente consegue mudar coisas pequenas mesmo. Porque antigamente no anúncio de uma vaga, a gente tinha que colocar se era obrigatório, era um campo obrigatório se a gente queria do sexo feminino ou do sexo masculino. Sério? Há muitos anos Mas atrás não podia colocar ambos? Porque eu lembro que tinha ambos. Não, primeiro a gente tinha que colocar que era o feminino ou masculino há muito tempo atrás, muitos anos atrás, na época que o currículo ainda era currículo vitae. Vocês lembram disso? Você tinha que colocar Quando o povo CPF no falava currículo, latim, né? quando você tinha que colocar dados pessoais no currículo. Então é LGPD, né, gente? Olha lá. endereço. E aí você tinha que colocar todos esses dados. E aí você tinha que colocar no anúncio da vaga se era feminino ou masculino. Com o tempo a gente podia colocar se era feminino, masculino ou ambos. E agora, pra muitos lugares a gente... Cara, você não tem que colocar isso, sabe? Então, eu falo da importância da luta não pela bandeira do feminismo ou disso ou daquilo. Mas para as pessoas entenderem que, cara, eu não sou menos porque eu sou mulher. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar hoje de 8 às 18, sair daqui, buscar uma criança na escola, ir pra casa, lavar a roupa, fazer comida, cuidar da criança, cuidar do marido. E aqui... E cuidar de você. E tô ok. E tá tudo Entendeu? ok. Então, as Certo. pessoas precisam ter essa noção de que o homem trabalha. Eu trabalho dobrado. Porque eu cuido de mim, cuido da casa, ainda tenho que trabalhar e tenho que dar o melhor de mim aonde eu estiver. Exato. Entende? Então... E sempre aprimorando. Né? Exatamente. Então não é uma questão de bandeira, tá, gente? É claro isso. Eu quero que entenda que a luta é para que melhore mesmo. Eu acho pra que a questão... dentro do processo de recrutamento, isso seja desde na hora que eu vá anunciar a vaga, um site não vire pra mim e fala assim... Coloque um sexo. E eu acho que tem que chegar uma hora que não tem nem que pôr sexo mesmo, se é masculino ou feminino, cara. Hoje precisa de uma pessoa. Precisa de uma pessoa, sabe? Precisa de uma Então, pessoa. acabou. Competente. É a competência. Por favor. É a competência. Vocês viram a capa da Forbes? A cofundadora do Nubank. grávida, foi né? grávida. Eu vi. Legal. Agora eu vi. Eu não me recordo bem agora, Grazi, até se você conseguir buscar aí pra gente, eu acho que a vice-presidente da Xerox, ela é mulher e negra. A da Swarovski também. Ela da é mulher Vivara e também. negra. Então, assim... a CIO da Swarovski, uma mulher negra linda, incrível. Da Apple, mulherão. a mulher é mulher também, sabe? E ela, tipo assim, a mulher é bilionária. Então, com filhos em casa, se não me engano, são 5, inclusive. Então, assim, Poderosíssimo. muito. Então, a gente... Acho que a coisa mais importante que a gente precisa entender enquanto mulher é que a gente tem força pra isso, sabe? A gente tem força pra ser mulher e a gente tem força pra lutar pelo nosso espaço, independente da área que for, seja ela tecnológica, seja ela administrativa, seja ela na frente de uma grande empresa. Então, o mais importante é a gente saber que sim, a gente vai estar e a gente pode estar no lugar que a gente quiser. Independente, sabe? Uma observação que eu queria deixar pra todas as mulheres é nunca desista. Nunca desista se você quer seguir carreira na área de tecnologia e porque tem muito homem, porque eu posso sofrer preconceito. Cara, só vai. Pode sofrer preconceito em tantas outras áreas. Em qualquer Eu sou lugar. hoje não desistir. Indo na padaria, você vai Todas sofrer nós preconceito. somos, né? Eu passei pelo meu processo inteiro na área de TI sozinha, como única mulher em todos os lugares, eu nunca desisti. Eu nunca tive ninguém assim como uma imagem pra mim ter de força, assim, nossa, tem outra mulher ali e que eu vou me espelhar e que eu vou
vou ser forte como? Não, eu fiz a minha força sozinha. E eu não desisti em momento algum. E né? Por isso que eu estou aqui hoje, graças a Deus, graças ao esforço e graças a não me preocupar com pensamento, ideia, estereótipo de ninguém. Não é porque eu sou mulher que eu sou menos capaz, não é porque eu sou... Na verdade, não é porque a gente é mulher, porque a gente é mais capaz ou menos capaz. É pelo conhecimento, exatamente, e pela experiência que a gente tem que a gente é mais ou menos. Exatamente. E qualquer uma é capaz de mostrar a competência que tem. Né? Eu acho que nunca desistir dos sonhos, das vontades. Se você quer mudar de área, se você trabalhou a vida inteira, 20 anos com qualquer outra coisa, e agora eu quero ser desenvolvedora, agora eu quero seguir. Eu conheço mulheres assim, que trabalham muito tempo com outras coisas. Inclusive eu conheci uma que coordena um grupo também de mulheres na TI. E ela trabalhava na área ela é advogada, muitos anos advogada, e ela quis virar desenvolvedora e começou agora a estudar. E já conseguiu estágio em uma empresa e tá seguindo carreira. E é isso, não tem porque você trabalhou a vida toda com outra coisa que você não pode mudar, que você não pode se transformar. Um ponto que a Thaisa citou quando ela foi atender, né, o homem, que ele falou assim, mas você é tão miudinha, como é que você vai quebrar meu computador? Tipo, não tem essa de sexo frágil aqui, não. Então, tipo assim, eu tive experiências que eu cheguei pra fazer a apresentação do kickoff ou alguma entrega e falar assim, não, mas que hora que o gerente do projeto vai chegar? Então, sou eu. Então, eu vim entregar, eu vim abrir o projeto. Então, e pontos também que às vezes até vale frisar também, de questão de competitividade entre mulheres. Eu acho que a gente tem que ser nós por nós e uma levantando a outra. Sim. Se você vê que tem alguma mulher que você vê que tá sendo acuada ou chega pra chamar, não precisa de expor as pessoas. Sim. Mas tudo tem uma maneira de você apoiar e não deixar ninguém desamparado. Ainda existe muito cabecinha de azeitona no mundo, no mercado de trabalho, e o nosso papel é ficar de olho com o radar ligado pra gente se cuidar, isso de fato. Exatamente. Sim. Só corrigindo uma informação que eu dei, falando do presidente da Swarovski, não, é presidente da Pandora Brasil, Raquel Maia, CEO da Pandora Brasil. A gente tem grandes nomes, tem a Mari Barra, que é CEO da GM, a gente tem também a Paula Belisa, que é CEO da Microsoft Brasil, grande exemplo, e a Cláudia Sender, CEO da Latam. Então a gente tem grandes, esses só alguns, tá? Mas grandes mulheres em grandes carros, que bom que a gente tem isso. Sim. Meninas, mais alguma consideração? Não, só gratidão. Alguma coisa mais? Obrigado por todas as mulheres que estão sempre aí se apoiando, né? Não só na tecnologia, mas em qualquer lugar, em qualquer área. Isso é muito importante para que a gente cresça e evolua. Primeiro eu quero, por último na verdade, né? Desejar um feliz Dia das Mulheres aí pra vocês. Dizer que acredite em você mesmo, você não é incapaz de nada, você pode tudo que você quer, você dá conta. Não viva baseado no que os outros vão pensar por você ser humildinha, por você ser grandona. Trabalhe o seu desenvolvimento, trabalhe com você mesmo, e eu tenho certeza que no final você só vai ter sucesso. Isso mesmo, trabalhe sua competência. Uma coisa também para adicionar para todos os homens que estiverem ouvindo, que ainda tem esse preconceito na cabeça, que tudo que um homem pode fazer, a mulher pode fazer ainda junto com outras duas tarefas, porque a gente é multitarefa. É verdade. Uma coisa que o homem... E de salto. Porque o homem mal consegue fazer uma ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer 2 e 3. De salto, maquiagem e cabelo arrumado. Exato. E pensando no filho da creche, pensando no que você tem que fazer à noite, que comida que você vai fazer à noite. Exatamente. Meninas, obrigada mesmo pela presença no nosso TriplaCast especial do Dia das Mulheres. Valeu, foi muito legal. Obrigada, de verdade. Obrigada a vocês por estarem ouvindo a gente. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela presença. Nós somos a Tripla, a sua empresa de tecnologia, quando o assunto é segurança da informação, infraestrutura e Lei Geral de Proteção de Dados. Para saber mais, acesse nosso site www.triplat.com e nossas redes sociais. Obrigada, até o próximo. Tchau!